Joe Kramer era um trabalhador da linha de montagem. 200 pessoas trabalhavam com ele em um galpão quente, escuro e barulhento, e a maioria delas queria poder estar fazendo outra coisa. Embora a maioria das pessoas considerasse aquele um trabalho entediante e difícil, Joe era diferente. Ele não apenas tinha um desempenho muito melhor que os outros, ele era feliz e realizado de verdade trabalhando lá. Como ele conseguia? É isso que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi se propôs a descobrir em sua pesquisa sobre felicidade. Como Joey conseguia ser feliz em um trabalho que a maioria das outras pessoas odiava. O que Csikszentmihalyi realmente queria saber, mais especificamente, era: existe um estado que a maioria das pessoas identificaria como felicidade? E se existe, temos algum controle sobre como alcançá-lo? Você pode pensar que felicidade significa coisas diferentes para pessoas diferentes e não está totalmente errado. Mas aqui está a parte interessante. Em sua pesquisa, o autor usou sujeitos de pesquisa muito diferentes, como mulheres coreanas, pastores navarros, trabalhadores da linha de montagem de Chicago e adolescentes de Tóquio. Mas, mesmo sendo tão diferentes um do outro, eles tinham conceitos incrivelmente semelhantes sobre o que é felicidade. O autor descobriu que o que a maioria das pessoas chama de felicidade, na verdade, é um estado que ele chamou de flow, e que pode ser chamado também de estado de fluxo ou de experiência ótima. O que é flow? Você provavelmente já teve uma experiência de flow antes. Alguma vez já aconteceu de você passar horas fazendo algo e nem perceber o tempo passar? E aí você percebeu que estava tão imerso naquela atividade agradável que simplesmente não pensou em mais nada? Se você já se sentiu assim, isso pode significar que você estava em um estado de fluxo, ou flow. Mas é fácil confundir flow com prazer, e é muito importante saber diferenciar um do outro. Vamos ver um exemplo para você entender a diferença. Imagine que você passou as últimas 8 horas trabalhando em um trabalho que você odeia. Você não via a hora de poder ir para casa e agora você tem duas opções: passar o resto da noite fazendo um curso de alemão online ou assistindo um filme na Netflix. Qual opção você escolhe? Posso apostar que você escolheu a Netflix. Obviamente, é muito bom poder se sentar no seu sofá confortável e relaxar enquanto você escapa para um mundo fictício emocionante. Agora, você acha que a sensação que esse filme lhe dá é felicidade? E quanto a navegar pelas suas redes sociais ou comer sua comida favorita, é isso que significa ser feliz? Essas atividades trazem prazer, mas, por melhor que sejam, prazer não é felicidade. É apenas um recurso que usamos para relaxar e esquecer nossos aborrecimentos e problemas. É ótimo, mas os efeitos duram muito pouco e você logo precisa preencher esse vazio com outra coisa. Quando sentimos prazer, pode parecer que estamos em um estado de fluxo, mas não é a mesma coisa. Porque o estado de fluxo traz satisfação duradoura e consequências positivas para a sua vida, como um todo. As pessoas que experimentam o flow com frequência sentem que estão se tornando pessoas melhores e mais felizes com o tempo. Elas são mais resilientes, mais produtivas e se sentem mais felizes mesmo quando estão passando por uma situação desagradável ou um grande momento difícil. O que quero dizer é: prazer é legal, mas flow muda a sua vida. Flow no trabalho. Muitos de nós passamos a vida trabalhando em empregos que odiamos e depois usamos nosso tempo livre para ser preguiçosos. E isso dificilmente pode levar à felicidade porque estamos desperdiçando nossas duas oportunidades, nosso tempo de trabalho e nosso tempo livre. E ser preguiçoso pode até ser prazeroso, mas não é flow, lembra? Agora, será que o trabalho pode ser uma fonte de felicidade? Para responder a essa pergunta, preciso lhe perguntar outra coisa. O que você faria se de repente ganhasse 100 milhões de dólares? Você deixaria seu emprego? E se você respondeu que sim, com que tipo de atividades você ia querer gastar seu tempo? Pense nisso. O que você está procurando é o tipo de trabalho que seria tão agradável para você que você nem sentiria que está trabalhando. É o tipo de atividade que você não precisa de uma recompensa, como dinheiro, para sentir vontade de fazer. Na pesquisa do autor, quando perguntaram para algumas pessoas o que fariam se ganhassem 100 milhões de dólares,
Algumas pessoas responderam que deixariam seus empregos, mas outras disseram que continuariam trabalhando como sempre fizeram. Você pensaria que essas pessoas eram as que tinham os empregos mais interessantes, certo? Mas a verdade é que algumas das pessoas que tinham o que geralmente consideramos de empregos criativos e divertidos, como dançarinos, por exemplo, disseram que parariam de trabalhar, enquanto algumas pessoas com empregos muito estressantes, como professores e enfermeiros, disseram que continuariam trabalhando normalmente. Você se lembra do Joey, que conseguia se sentir feliz em seu trabalho na linha de montagem? A razão pela qual o Joey podia se sentir feliz nesse trabalho é que ele estava constantemente desafiando a si mesmo com ele. Ele dizia a si mesmo: hoje consigo soldar 10 peças a mais do que ontem, ou na próxima hora vou bater o meu próprio recorde. Ele tratava seu trabalho como se fosse um jogo, portanto era capaz de obter prazer com ele. Quando se trata de trabalho, a recomendação do autor é que você faça o que gosta ou então que encontre uma maneira de gostar do que faz. Talvez Joey não tivesse o trabalho mais interessante do mundo, mas ele encontrou uma maneira de torná-lo interessante para si mesmo e se destacou nele. Ele encontrou seu próprio flow. Pessoalmente, eu acho que tem 2 perguntas importantes que você deve responder para criar mais oportunidades de flow em seu trabalho. A primeira é: como você pode usar seu trabalho para se desafiar? Ao tornar seu trabalho mais estimulante e desafiador, você pode aprender coisas novas e encontrar flow. Aqui está um exemplo. Vamos supor que você seja um professor. Ao usar um livro didático e ensinar somente o que você tem que ensinar, seu trabalho vai ser uma rotina entediante para você e seus alunos. Mas e se, em vez de apenas ler o livro com seus alunos e explicar todos os fatos, você lhes pedir para fazer uma tarefa inesperada que os desafie um pouco acima de seu nível de habilidade? Isso com certeza vai motivar seus alunos a aprender. E agora que eles tiveram uma experiência de aprender de um jeito mais empolgante, eles vão criar uma expectativa de que as suas aulas sejam mais interessantes a partir de agora. E aí que está o seu desafio. Agora você tem que criar formas cada vez mais criativas de ensinar em cada uma de suas aulas. Como você pode tornar esta aula ainda mais interessante do que a anterior? O Flow tornará suas aulas empolgantes tanto para você quanto para os seus alunos. Eles aprenderão mais e você será um profissional mais qualificado. Mesmo que você não trabalhe com pessoas, mas com números, máquinas ou documentos, você ainda pode criar desafios para si mesmo para continuar quebrando seus próprios recordes e aprendendo novas informações e técnicas que podem ajudá-lo a realizar seu trabalho de forma cada vez mais efetiva. A segunda pergunta que pode te ajudar é: como usar suas paixões para ajudar as pessoas? Se você puder ajudar as pessoas com elas, sua paixão pode se transformar em um trabalho remunerado. É isso que eu faço aqui. Eu tenho uma paixão por livros, então desenvolvi algumas habilidades em torno da minha paixão. E agora sou pago para ler livros e também ajudo as pessoas. Tenha em mente que o Flow nem sempre é uma experiência tranquila. Ao contrário, às vezes é até dolorosa. Pense em um atleta que acabou de correr uma maratona. Seu corpo está dolorido, mas a sensação de conquista e satisfação é enorme. Para alguns corredores, terminar uma maratona é como realizar um sonho. Outro exemplo. Pense no guitarrista de uma banda de rock. Ele está tocando em um show para um público de milhares de pessoas. Talvez ele esteja se sentindo cansado e talvez as pontas dos dedos dele estejam doloridas. Mas ele consegue ignorar tudo isso porque o resto da experiência é fascinante. O estado de fluxo pode acontecer por acaso, mas isso é raro. A boa notícia é que você pode chegar lá mais facilmente se tiver algumas coisas em mente. Aqui estão 3 elementos que podem ajudá-lo a alcançar o estado de fluxo de uma maneira mais intencional. 1. Desafio e habilidade. Como você já deve ter percebido, você provavelmente teria uma chance maior de chegar ao Flow através de um curso de alemão do que assistindo Netflix, por incrível que pareça. E esse é um dos princípios básicos do Flow. A experiência precisa ser desafiadora. É mais fácil alcançar o estado de fluxo por meio de atividades complexas. Mas não é o suficiente escolher uma atividade desafiadora. Você também precisa ter um equilíbrio entre o desafio que deseja cumprir e o seu nível de habilidade para ele.
Você não deve escolher uma tarefa que seja muito fácil, porque isso não lhe dará a satisfação que você deseja, mas também não escolha algo que seja tão difícil que você se sinta desencorajado. Então, dê uma olhada nesta imagem. O desafio, que é fácil comparado ao seu nível de habilidade, fará você se sentir entediado. Mas se você tiver um desafio difícil e seu nível de habilidade for baixo, você se sentirá ansioso. Agora, sua habilidade é alta, mas o desafio é um pouquinho maior. Apenas o suficiente para motivá-lo. Você está em flow. Com a prática, isso levará você a ter um conjunto maior de habilidades. Aumentará o seu foco e diminuirá sentimentos de ansiedade e tédio. Você sentirá uma necessidade menor de gratificação instantânea e, por sua vez, usará melhor o seu tempo. Você também confiará mais em sua capacidade de lidar com situações, não importa o quão ruim elas pareçam ser. Esse aumento na sua autoconfiança é parte do que o levará a se ver como uma pessoa feliz, mesmo que esteja passando por um momento difícil. 2. Atenção. Falando sobre momentos difíceis, preciso falar sobre como eles podem afetar nossa capacidade de estar em estado de fluxo. As coisas podem dar errado e vão dar errado às vezes. Momentos ruins têm o poder de nos fazer sentir fora do controle de nossos próprios sentimentos e pensamentos. Isso traz desordem e falta de atenção. Se você já teve que dar conta de uma tarefa difícil ao mesmo tempo em que estava passando por um problema pessoal, sabe o que eu estou falando. Sua mente é invadida por pensamentos e sentimentos indesejados e é difícil se concentrar em qualquer outra coisa. Esses momentos em que fica muito difícil focar a sua atenção são o que o autor chama de caos. São momentos que trazem ansiedade e desordem e mudam seu foco do presente para coisas que aconteceram no passado ou para as coisas que você acredita que acontecerão no futuro. O caos é o oposto do fluxo. Quando você está em um estado de fluxo, você está totalmente presente e engajado, sem distrações. Sair do caos e trazer o foco de volta para o presente é algo que você tem que praticar, mas vale a pena porque permite controlar sua consciência. Ter uma vida significativa e estar no controle dela é crucial para a felicidade. Então, aqui estão 3 estratégias simples para ajudá-lo a evitar o caos e manter o controle de sua consciência. 1. Não seja multitarefa. Temos uma capacidade limitada de processamento de informações e, se a dividirmos entre muitas atividades, não focaremos adequadamente em nenhuma delas. Você pode sentir que está sendo mais produtivo, mas, na verdade, está se impedindo de ter uma experiência ideal com cada uma dessas tarefas. 2. Aguce seu foco, dedicando-se a atividades que exigem que você se concentre profundamente, como ler um livro, resolver um quebra-cabeças, praticar um esporte ou tocar um instrumento musical. A capacidade de foco pode ser melhorada com a prática, então, quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar. 3. Afine seus sentidos. Dê mais importância às coisas que você pode ver, cheirar, ouvir e tocar no agora. Se você continuar pensando conscientemente sobre o que está ao seu redor no presente, você evita que sua mente se concentre nas experiências ruins que você teve no passado ou nos problemas que você terá que resolver no futuro. Quais cores estão ao seu redor? Quais são os sons que você pode ouvir agora? Quem são as pessoas ao seu lado? Os sentidos aguçados o ajudarão a colocar sua experiência atual acima das experiências passadas e futuras. 3. Propósito. A terceira e última coisa importante para alcançar o estado de fluxo é que você precisa ter um objetivo claro. A importância de escolher um objetivo não está relacionada a encontrar uma recompensa no futuro. Na verdade, é o oposto. Flow está sempre relacionado com o presente. Você precisa escolher um objetivo simplesmente porque tê-lo vai ajudar você a direcionar sua energia para atividades que provavelmente serão agradáveis, terão um significado para você e te farão feliz. Existem grandes objetivos e pequenos objetivos. O fato de um objetivo ser grande não está relacionado à sua dificuldade, mas sim ao seu significado para você. Imagine que é como se sua vida tivesse um tema. Qual seria o seu tema? É fácil descobrir o tema se você pensar em seus sonhos. Você sonha com um dia que será livre, por exemplo? Se é o seu caso,
Então, o que a liberdade significa para você? O outro nome para um grande objetivo é propósito. Quando você tem um propósito, cada objetivo menor que você define para si mesmo é parte dele. Serão como pequenos passos em direção ao seu propósito. Mesmo que seu propósito seja algo mais geral, ao definir seus objetivos menores, pense em algo concreto para que você saiba reconhecer quando alcançá-lo. Por exemplo, ser um grande romancista não é tão concreto quanto escrever 4 romances nos próximos 2 anos. Um objetivo claro o ajudará a saber que você chegou lá. E também tem a vantagem de que você pode receber feedback por ele. Pontos extras se esse feedback for imediato e constante. Não é possível receber feedback imediato e constante por um romance. Você provavelmente terá que terminar de escrevê-lo primeiro. Mas você se lembra do guitarrista do nosso exemplo anterior? Enquanto ele tocava em seu show de rock, o público se divertia e a reação deles mostrava à banda como a música deles era incrível. Este é um feedback imediato e constante. Não é obrigatório, mas é desejável. Portanto, lembre-se disso ao definir seus objetivos. Para resumir, vamos ver um exemplo mais completo. Imagine que seu propósito está relacionado a vivenciar diferentes culturas. Então, você decidiu viajar pelo mundo. Existem muitos objetivos práticos que podem ser os degraus de uma escada em direção a esse propósito. Mas, digamos que um dos seus objetivos neste momento seja aprender a falar alemão. Por que você deseja incluir países de língua alemã em seus planos de viagem? Esse objetivo significa muito para você, então você se sente motivado e animado com a ideia. Para alcançá-lo, divida seu objetivo em etapas menores. Em nosso exemplo, o objetivo falar alemão pode ser dividido em fazer minha lição de casa de alemão, estudar num grupo de palavras ou aprender tudo sobre o uso de artigos, por exemplo. Você escolherá uma tarefa que pareça desafiadora, que seja apenas um pouco acima do seu nível de habilidade. Ao realizar essa tarefa, lembre-se de eliminar as possíveis distrações para manter o foco e permanecer no presente. Você saberá que alcançou o estado de fluxo quando o processo de atingir esse pequeno objetivo for tão gratificante e agradável que o torna interessante por si só, e nenhuma outra motivação externa é necessária. Você ainda sabe que cada um desses pequenos passos faz parte de um objetivo maior. Mas não pensa nisso agora, porque está apenas se divertindo enquanto aprende. Talvez isso não aconteça na primeira ou na segunda vez que você tentar, mas à medida que você continuar seguindo o plano e ver seu conhecimento aumentando, você se sentirá mais engajado. Quando estamos em estado de fluxo, a recompensa final não é relevante. Os objetivos se tornam secundários porque você acabou de encontrar uma maneira muito interessante de se desafiar e está só curtindo. Claro, aprender alemão é apenas um exemplo e não será uma experiência agradável para todos. Mesmo que todos possamos alcançar o estado de fluxo, o tipo de experiência que nos levará até lá pode variar, porque todos temos visões de um mundo diferente e prioridades diferentes. Quando um pintor olha pela janela para uma paisagem natural, o que vê é diferente do que um biólogo vê. Enquanto o pintor vê formas, luzes, sombras, um biólogo vê espécies e fenômenos naturais. É por isso que você precisa encontrar seu fluxo. Aí você poderá dizer, eu sou feliz, em vez de apenas, eu estou feliz agora. Para saber mais sobre Flow, clique no link que você vê na tela agora. É um vídeo sobre um livro, O Fim da Procrastinação, e fala sobre como um estado de fluxo pode nos ajudar a deixar de ser preguiçosos e ser muito mais produtivos. Obrigado por assistir e até a próxima!